porque a capacidade de se camuflar sob os nomes mais variados do mundo é quase infinita, né? E eles torcem mesmo a linguagem, né? Presidenta, né? É mais um exemplo disso, né? Vocês devem estar reparando que muito da ética de Saul Alinsky, ele recorda um pouco a Maquiavel, não é? E o Príncipe. E ele também assume isso. Em um determinado momento do livro ele diz: Maquiavel escreveu o Príncipe para aqueles que têm o poder se manterem no poder. Eu escrevi a regra para radicais, para aqueles que não têm o poder, em como ter o poder. E aqui ele admite, através... É engraçado essa questão espiritual que a gente comentou. Todo o livro está recheado de citações bíblicas. É importante para eles isso. Muito provavelmente também para atingir a classe média. E num dos capítulos mais importantes, ele começa com um epígrafo do livro de Jó, onde diz o seguinte: a vida do homem sobre a terra é guerra. E lá então ele dá uma livre interpretação dessa frase que nem Lutero e Calvino poderiam fazer, nem ninguém, nem Mormon ou Edir Macedo. Então, aqui ele cria essa religião nihilista com todas as forças, né? Ele está vendo que um livro da Bíblia está dizendo isso. Então, qual que é a lógica de Saul Alinsky? Se a vida do homem sobre a terra é guerra, a política faz parte da vida. Então, a política também é guerra. E por que é guerra? Porque é um jogo de soma zero. Se alguém tem alguma coisa que eu não tenho, é porque esse cara roubou de mim. Então eu tenho um inimigo. E eu preciso destruir esse inimigo com todas as minhas forças. Então, para Saul Alinsky, numa guerra, vale tudo. Eu estou tendo aula de inglês com um cara bem curioso. Esse cara, ele era um mariner na Inglaterra. Ele está no Brasil. É bem gringo mesmo, usa essas camisas floridas. Né? Ele já está há 2 anos, mas ainda está desse jeito. E ele lutou em 2 guerras. E ele me diz uma vez ele me disse uma coisa que me fez entender muito a mentalidade de Saul Alinsky. Ele diz o seguinte, que lá na guerra, se você está na linha de frente e você vê alguma coisa se mexendo na linha de fronte, você vai matar esse cara. Você vai atirar. Porque o risco de você morrer libera um instinto de sobrevivência que se impõe à ética. E ele diz o seguinte: eu prefiro ter remorso quando eu for velhinho, lá na minha cadeira de roda com isca, e lá eu vou ter remorso. Todas as pessoas que eu matei injustamente. É horrível falar isso, né? Mas isso revela muito desse pensamento de guerra. Então, mate politicamente primeiro o seu oponente. Depois você vai ver se era para fazer aquilo ou não. Então, quando a gente vê a aliança do PT com os seus principais inimigos de carreira, nós entendemos isso. Então, se agora vale atacar o Maluf, vamos atacar o Maluf. Se agora vale atacar o Sarney, vamos atacar o Sarney. Depois a gente faz uma aliança com ele. Depois a gente se arrepende e tudo mais. Então, primeiro você destrói o teu inimigo. E Alinsky, ele caminha nessa direção. E para ele, esse é um preço razoável para um futuro brilhante. O Eric Hobsbawm, que a gente já tinha comentado na palestra do David Horowitz, né, que ele dizia que se o futuro brilhante prometido por Stalin tivesse chegado na União Soviética, aqueles milhões de mortos teriam valido a pena. Hobsbawm também tem um livro dele, onde ele vai narrando a história da máfia italiana, onde ele também chega bem próximo disso. Ele dizia o seguinte, que as máfias italianas, elas nasceram de uma necessidade de guerra. Aquelas pessoas se sentiam injustiçadas pelo sistema, então eles começaram a tomar de volta, através dos capo-regimes, né? E isso faz todo sentido quando a gente lembra também Saul Alinsky na gangue de Al Capone, né? E é daqui que ele vai tirar boa parte das regras para obtenção de poder que a gente vai ver daqui a pouco, né? Aqui também a gente vai ver uma satisfação na destruição do sistema muito grande. Para vocês terem uma ideia, o Barack Obama, quando ele foi advogado daquela Acorn,
que chegou a ser a maior ONG americana, com milhares de afiliados. A Acorn, foi uma ONG que ela tinha um faturamento milionário anual, ele recebia fundos do governo, e depois ele foi fechado, a Acorn. Por quê? Durante a época do Barack Obama, lá como advogado de defesa. A Acorn foi acusada e depois foi comprovada toda uma tática de fraude de eleições municipais na região onde ele estava instalado. O maior escândalo eleitoral da história dos Estados Unidos aconteceu justamente numa ONG de Saul Alinsky, onde o Barack Obama ele estava agindo como advogado de defesa. Mas se você perguntar, essas pessoas que foram pegas nessa fraude eleitoral, elas sentem algum remorso? Eles não sentem nenhum remorso. Por que eles não sentem nenhum remorso? Assim como nós vemos agora, por exemplo, as moções de defesa do PT pelos mensaleiros, existe um orgulho, uma satisfação na criminalidade dessas pessoas. Por quê? Porque para eles estão fraudando um sistema que já é uma grande fraude. Então não é errado na mente deles. O sistema eleitoral, como ele já é uma fraude. Então eu colocar um amigo meu no poder que vai trazer um futuro brilhante é um dever. Na mentalidade alinskiniana, a certeza dessa utopia que vai instaurar um mundo igualitário, sem mortes, com paz para todos, com comida para todos, com justiça para todos, ele é tão real que você não lutar por essa utopia se torna um crime. Aí sim você se torna um traidor. Né? Tanto que a gente vê, por exemplo, como o Pisolato ele foi fritado pelos outros mensaleiros, porque ele foi uma das pessoas que admitiu lá o desvio de verba e ele foi deixado completamente de escanteio, né? Depois conseguiu fugir para a Itália e foi considerado quase um traidor. Mas isso tem muito a ver porque eles demonstram o Partido Democrata, os partidos de bandeira vermelha, todos eles demonstram ser um partido comum, um partido que está aqui participando do processo democrático, querendo o rodiziamento de poderes e querendo oposição. Mas é isso que eles precisam falar, porque eles são nihilistas políticos fundamentalmente. Eles odeiam o sistema. Então é isso que eles precisam dizer. E no fundo, se você, de alguma maneira, se você depois acaba se entregando ou denunciando um amigo seu, você vai se tornar um traidor de causa. Um traidor desse futuro brilhante. Né? Por quê? Porque isso é guerra. E numa guerra vale tudo. E numa guerra a traição é um crime capital. Um exemplo muito claro disso aconteceu na Universidade de Tulane, nos Estados Unidos. Na época, isso foi em 1971, o George Bush pai era o representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas. E ele foi convidado para a Universidade de Tulane para dar uma palestra lá, numa sessão de palestras com figuras públicas. E aí os radicais e muitos afiliados do Partido Democrata chegaram para o Saul Alinsky, isso foi um ano antes dele morrer, e pediram um conselho para Saul Alinsky. Eles disseram o seguinte: olha, a gente está pensando, como fizeram com o Pondé um mês atrás, lá naquela feira literária, a gente está pensando em levar lá pandeiros, chacoalhos e levar um monte de manifestantes para quando o George Bush for falar, nós vamos fazer então uma grande manifestação para ninguém escutar ele. A palestra do George Bush ia ser a respeito das tentativas do governo Nixon em chegar num acordo de paz na guerra do Vietnã. Então o movimento estudantil, que era contra, foi pedir esse auxílio para o Saul Alinsky. O Saul Alinsky, ele aqui dá uma demonstração clara do que é guerra política para ele. É claro que ele não está falando aqui de matar as pessoas, mas de matar moralmente, de desumanizá-los, de expurgá-los da face da terra, como Lenin dizia. Então, qual foi o conselho de Saul Alinsky? Foi o seguinte: então vocês vão fazer a seguinte estratégia. Vocês vão até uma loja de fantasia, vocês vão comprar todos fantasias da Ku Klux Klan e vão escrever
pranchas com os dizeres: é isso aí, George Bush, a KKK apoia George Bush, parabéns, George Bush. E quando o George Bush estiver falando lá, no final das pausas dele, vocês vão levantar essas placas, no meio de todos os políticos, no meio de todos os jornalistas, e vocês vão conseguir associar a imagem de George Bush com a de um racista. E foi isso que aconteceu. E o George Bush depois, foi muito noticiado de que a Ku Klux Klan, que é o movimento mais racista da história humana, era favorável à agenda política dos republicanos, George Bush. Então, esse é o tipo de mentalidade que nós estamos falando aqui. Isso por quê? Porque para ele a ética dos fins e dos meios é uma criação de São Tomás de Aquino, da Igreja Católica, daqueles que têm o poder e o status quo. E foi criado justamente para impedir a tomada do poder. Aqui a gente chega nessa parte já mais metodológica de Saul Alinsky, que é a parte da organização das massas. Eu não sei se tem alguma ligação direta com a escola de Frankfurt, mas é muito possível que tenha. Porque nos livros de Saul Alinsky ele vai citando um monte de heróis para ele, e todos esses heróis se cruzam. Então ele considera Fidel Castro um campeão da liberdade, ele cita muito Lenin. Eu não me recordo de lembrar alguma citação dele da escola de Frankfurt, mas é possível. Na verdade, para mim, um eixo comum é Antônio Gramsci, com certeza. Antônio Gramsci, com certeza.